Es un gusto estar con ustedes. É uma honra, é um privilégio estar com vocês. Podemos abrir la palabra de Dios para trabajarla esta noche. Podemos abrir a palavra de Deus para trabalhar nela essa noite? Déjeme pedirle que pueda usted estar de pie. Deixe-me pedir que você se coloque de pé, por gentileza. Podamos leer dos versículos, dos o tres versículos, Possamos ler 2 ou 3 versículos y de ahí comencemos a meditar en e aí la palabra. começamos a meditar na palavra. Libro de Éxodo, capítulo Livro 3. de Êxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versos 4, 5. Versículo 4, 5 6. e 6. Acostumbro leer poco de la Eu palabra tenho en o público, costume de ler pouco a palavra em público, porque creo que todo mundo lee mucha porque Biblia. acredito que todos vocês leem muito a Bíblia. Y siempre es bueno hablar con un grupo de hijos de Dios E é sempre bom falar com um grupo que de filhos de sabem Deus muita Bíblia. que sabem muito da Bíblia. Ya no hubo ningún amén. Já não teve nenhum amém. La Biblia dice así: A Bíblia diz assim: viendo Jehová vendo o Senhor que él iba a ver, que ele se voltava para ver, lo llamó Dios en medio de la zarza Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, 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 e ele respondeu, eis-me aqui. Y dijo, Deus continuou, no te acerques, não te quita el chegues calzado de tus pies, para cá e tira a sandália dos pés, porque el lugar en que tú estás, porque o lugar em que estás tierra santa é es. terra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, Dios de Abraham, o Deus de Abraão, Dios de o Isaac Deus de Isaac y Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Entonces Moisés cubrió su rostro, Moisés escondeu seu rosto porque tuvo miedo porque temeu de mirar a Dios. olhar para Deus. ¿Puede usted cerrar sus ojos Você un pode momento? fechar seus olhos por um minuto? Espíritu Santo de Espírito Dios, Santo de Deus, tú estás en este o Senhor lugar está neste lugar, y estás en nuestros está em corazones. nossos corações. Y la palabra dice que tú nos E guiarías. a palavra disse que o Senhor nos a guiaria, toda a Espírito verdade. Santo, por toda a verdade. La palabra dice que A tú nos palavra diz que o recordarías Senhor nos lembraria, Espírito todas Santo, las palabras que nos todas as fueron palavras que foram faladas a nós. Haz esas dos cosas hoy. Faça essas duas coisas Guíanos hoje. a la verdad Nos guia para a verdade y recuérdanos e nos lembre las palabras que nos as habían hablado. palavras que nos foram faladas. Espíritu Santo, Espírito Santo, toma control de todas toma mis controle palabras de todas as minhas palavras y de mis e dos pensamientos. meus pensamentos. Y si hay algo que tú E quieres se, que yo no se tem diga, alguma coisa que o Senhor quer que eu não diga, puedes quitarlo de mi o Senhor mente. tira da minha mente. Porque la verdad, lo único que quiero Porque na verdade o único que eu quero es que el nombre de é Jesús que o sea nome de exaltado Jesus seja y exaltado que todos lo puedan e que ver todos possam te y que ver todos lo puedan e que adorar. todos possam te adorar. Porque Él es el principio de todas Porque las Ele é o cosas. primeiro de todas as Y por Él coisas. fueron hechas E todas por Ele las foram cosas. feitas todas Y as sin Él coisas. nada de E lo sem que fue Ele hecho nada do que hubiera foi sido feito hecho. se fez. Regálanos de tu Nos dê de presencia. presente a sua presença. Espíritu Santo, dame la Espírito Santo, habilidad, me dê a la habilidade, capacidad a capacidade para articular para falar aquello que está en tu aquilo que está corazón. no seu coração. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Puede Amém. usted tomar así. Você pode se sentar. Comencemos con algo muy sencillo. Vamos começar com algo bem simples. Es un pasaje que nos han predicado muchísimas É uma veces. passagem que nos pregaram muitas vezes. Muchas veces los predicadores Muitas han vezes os pregadores utilizado este pasaje Tem de Moisés. utilizado essa passagem de Moisés. Pero creo que hoy el Espíritu de Dios puede permitirnos Mas entender algo que tiene más bien un sentido profético. Acredito que hoje o Espírito Santo nos vai levar a entender algo que tem um sentido mais profético. Algo que alguien en este lugar Algo que alguém neste lugar estaba esperando escuchar. estava esperando escutar. Algo que alguien necesitaba Algo que alguém escuchar. precisava escutar. Y quiero que comencemos por pensar E eu quero en que a la gente frase, comece a pensar na frase, el lugar que pisas o lugar em que está pisando. es santo. O lugar em que estás é santo.
queriendo honrar el propósito de casa, querendo de casa honrar de o Zadok. propósito da casa de Zadok. Hablemos de esto un Vamos momento. falar disso um momento. Todo mundo entiende, Todos entendem, yo sé que usted lo sabe, eu sei que você sabe, que el lugar se hace santo que o lugar se faz santo porque Dios está en ese porque lugar. Deus está neste lugar. El lugar no es santo O lugar não é santo y luego llega Dios, e logo vem Deus, sino porque Dios está en el mas é lugar. porque Deus está no lugar, Ese lugar se hace esse santo. lugar se torna santo. El lugar es definido O por la lugar persona que está en É el lugar. definido pela pessoa que está nesse lugar. El lugar no define a la O persona, lugar não define a pessoa, pero la persona define mas el a lugar. pessoa define o lugar. Esse princípio está por toda la Esse escritura. princípio está em toda a palavra de Deus. Desde el momento en que alguien puede cambiarle el nombre a cierta Deus, ciudad, desde o momento que um homem pode mudar o nome de uma cidade, o le puede poner el nombre a otro ou pode lugar, colocar um nome em outro lugar, el principio está definido porque la presencia define o el lugar. princípio está definido porque a presença dessa pessoa define o lugar. El lugar no define a la O lugar não persona, define a pessoa, pero la persona define mas a el pessoa lugar. define o lugar. Así es que ese principio Assim se que ve esse en princípio Jesús. dá para ver em Jesus. Cuando en los evangelios se nos Quando nos dice evangelhos dizem que fue sacado fuera de la ciudad que ele foi tirado para fora da y cidade llevado al monte que se llamaba Gólgota, e levado para um monte chamado Gólgota, que la gente le decía que as el lugar de pessoas la diziam calavera. o lugar da caveira. Así es que ellos no pueden percibir Assim que eles não podem perceber la presencia, a presença, ellos no entienden eles não entendem quién es el que está quem é siendo aquele llevado que está sendo levado a ser crucificado. para ser crucificado. Así es que ellos definen el Assim lugar. que eles definem o lugar, Ellos le llaman el lugar de la eles calavera. chamam de o lugar da caveira. En hebreo significa Gólgota. Em hebraico significa Gólgota. La expresión es A expressão é el resultado de alguien que pasa continuamente por un lugar. o resultado de alguém que passa continuamente por um lugar, Mira cuál es el uso de ese lugar. vai ver qual é o uso deste lugar Y con su boca empieza e a com sua boca expresar começa a expressar un nombre nome sobre esse lugar. sobre esse lugar. Ese lugar de la calavera. É o lugar da caveira. La expresión tiene que A ver expressão tem a ver porque era un lugar de ejecución. porque era um lugar de execução. Era donde los que habían sido sentenciados Eram como reos Aqueles que haviam sido sentenciados como culpados tenían que ser crucificados. tinham que ser crucificados. La sangre de todas esas O personas sangue de todas essas pessoas había marcado esse tinha lugar. marcado esse lugar. La gente pasaba por As ahí pessoas passavam por y ali decían, ese es el e lugar de diziam: muerte. este é um lugar de morte. Ese es el lugar de la Esse é o calavera. lugar da caveira. Cuando las familias pasaban Quando por as ahí, famílias passavam por ali, los hijos podrían os preguntar. filhos podiam perguntar. Ahora yo estoy ilustrando. Agora eu estou ilustrando. ¿Por qué ahí ya no Por que crecen? aqui já não muitos cresce arbustos? muitas árvores? Y los padres E os explicaban. pais explicavam, talvez, Es todos los pies que han pisado ese lugar. todos os pés que pisaram neste Y lugar toda la sangre que ha e caído todo o sangue que caiu neste han lugar hecho de ese tem lugar feito deste lugar un lugar estéril. um lugar estéril. Lo llamamos el lugar de la calavera. Nós chamamos de o lugar da caveira, Un lugar oscuro. um lugar obscuro, Un lugar de muerte. um lugar de morte, Un lugar donde es juzgado y um la lugar muerte onde toma alguém lugar. é julgado e a morte toma lugar. Pero ellos no Mas entienden eles não entendem porque no pueden percibir porque não podem presencia. perceber a presença. Dígalo conmigo, Diga comigo, presencia presença define lugar. define o lugar. Inténtelo un poco más fuerte. Tentem um pouquinho mais forte. Presencia A presença define lugar. define o lugar. Intentémoslo al revés. Vamos tentar ao contrário. El lugar O lugar no define la não presencia, define a presença, pero la presencia mas a presença define el lugar. define o lugar. Así es que ellos no pueden entender Assim que eles não podem entender quién es quem é este Jesús que está esse siendo Jesus llevado que está sendo levado al lugar del Gólgota. ao lugar da Gólgota. Ellos no entienden Eles não entendem quién es esa persona. quem é essa pessoa. Ellos no perciben Eles não la percebem personalidad en el a lugar. personalidade do lugar. Pero Jesús sí sabe Mas Jesus sim sabe que presencia define el que a lugar. presença define o lugar. Cuando él llega a la cruz, Quando ele chega até a cruz, la gente
dice, As pessoas dizem, Jesús está llegando al lugar de la Jesus está calavera. chegando no lugar da caveira. Pero Jesús tiene la capacidad Mas en Jesus Dios tem a capacidade de de Deus cambiar un lugar de muerte de mudar um lugar de morte en un lugar de vida, para um lugar de vida, de poder cambiar de el poder lugar de mudar um maldición lugar de maldição en un lugar de para um bendición, lugar de bênção, de poder cambiar un de lugar poder mudar um estéril lugar estéril en el mayor lugar de no vida maior y de lugar de producción de vida e bendición para las produção e personas, bênção para as pessoas, porque presencia porque a define el lugar. presença define o lugar. Si este principio es verdad, Se esse princípio é verdadeiro, sirve para toda congregación. serve para toda a congregação. Porque donde dos o tres Porque onde dois ou estuvieren três congregados estiverem en mi reunidos em nome do ahí Senhor, estaría yo. aí diz Senhor, eu en estarei medio de ellos. no meio deles. Y donde está su presencia, E onde está a sua presença, presencia define el a lugar. presença define o El lugar. lugar no define la O lugar não presencia. define a presença, Pero la presencia mas a define el presença lugar. sim define o lugar. Si pudieras orar con Se tu você esposa y pudesse con orar tus com hijos, sua esposa e com seus filhos, el lugar cambiaría. o lugar mudaria. Porque presencia Porque a define el presença lugar. define o lugar. Si una congregación Se se uma reúne congregação, uma comunidade se reúne en cierto barrio de la em ciudad, algum lugar e bairro da cidade, el lugar tiene que o lugar tem transformarse. que ser transformado, Porque a presença define o lugar. define o lugar. Deja que la presencia Deixe de que a Dios presença de Deus defina o lugar donde tú estás, onde você a está, donde Dios te ha traído, onde Deus tem te en trazido, donde Dios te ha plantado. onde Deus tem te plantado. Hay un peligro Tem um perigo si la gente llega al lugar se as pessoas chegam no lugar y no percibe presencia. e não percebem a presença. Si la gente llega a un Se a lugar pessoa chega num lugar y no percibe e presencia, não percebe presença, no definirá lugar. não definirá esse lugar. Sígame de cerca. Acompanhe-me de perto. Dios está dialogando con Moisés. Deus está conversando com Moisés. Lo primero que le dice O primeiro que diz a ele é: quita las sandalias de tus pies, tira as sandálias dos teus pés, porque el lugar que pisas porque o lugar em que você está pisando es santo. é santo. Sígame. Me acompanhe. Deus tuvo que explicarle Teve que explicar a ele, a Moisés, como es como era el lugar que él está o pisando. lugar em que ele estava pisando. Dios dijo, el Deus lugar es disse: santo. o lugar é santo. Quiere decir, Moisés, Quer dizer, tú no Moisés, te das cuenta você não está percebendo en dónde estás aonde pisando. você está pisando. Porque si él pudiera Porque se ele percibir, pudesse se dar conta, no tendría não teria Dios que explicarle. Deus que explicar a ele. Hay algunas personas Existem algumas pessoas chegam ao que lugar, chegam ao lugar, pero como no perciben mas como não presencia, percebem a presença, no pueden saber eles não podem saber en qué lugar están. em qual lugar estão. Voy a cambiar algunas Eu palabras. vou mudar algumas palavras. Moisés, tú no sabes você não sabe dónde estás parado. aonde você está parado. Mi silencio Meu silêncio es para que el Espíritu Santo é para que o Espírito Santo toque tu cabeza toque sua cabeça y lo baje a tu corazón. e desça ao seu coração. Moisés, tú no sabes você não sabe dónde estás parado. aonde você está parado. Outra vez. Moisés, tú no sabes você não sabe en dónde estás parado. aonde você está parado. Se lo voy a explicar. Eu vou explicar para você. Porque depois Porque depois que Deus diz isso a ele, tira as sandálias de tus pies, tira a porque sandália o dos lugar seus que pés, pisas é porque o lugar em que santo. você está é santo. La explicación del lugar, A explicação do lugar, ele diz: yo soy. eu sou. Para ver se Moisés Para ver se Moisés pode discernir delante de quien está. diante de quem ele está. Porque se ele pudesse perceber a presença, ele podia definir o lugar onde estava. Mas se não percebe a presença, o lugar para você continua sendo o mesmo. Assim que ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Trate de ir 2 passos adelante de mim. Tente ir 2 passos à minha frente.
Trate de pensar. Tente pensar 2 passos adelante 2 de mim. passos à minha frente. Você tem que pensar. Você tem que pensar. É pensante. É pensante, você é pensante. Aqui diz amém. Aqui você diz amém. Deus disse, tu não sabes, você não sabe onde estás parado. Aonde você está parado. Agora eu vou te explicar. Eu sou o Deus de tu padre. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Tu estás parado. Você está parado onde deixei Abraão a última onde eu deixei vez. Abraão a última vez. Não me refiro a lugar geográfico. Eu não estou falando do lugar geográfico. Eu estou dizendo, você está parado na promessa que eu fiz a Abraão. No pacto que eu fiz com Abraão. Se eu não tivesse feito um pacto com Abraão, você não estaria parado neste lugar. Você tem que poder abrir seus olhos e os teus ouvidos para que você possa perceber como foi que eu te movi e por onde eu tenho te trazido para chegar neste lugar e você possa definir aonde você se encontra. Porque se você não entende diante de quem você está, você nunca vai poder saber aonde você se encontra. E você vive de acordo ao lugar aonde você acredita que você vive. Você vive no nível ou à medida do lugar que você acredita que tem. Você vive de acordo ao costume do lugar. Mas Deus quer que você tenha um lugar por cima do lugar que você cresceu. Você quer, Deus quer que você tenha uma posição muito mais alta do que a posição que você tinha pensado. Mas você não poderá perceber, você não poderá entender. Mas se você chegasse hoje e soubesse em frente de quem você está, você saberia aonde você se encontra. E onde você se encontra é terra santa. Muitos de nós estamos esta noite aqui. Nós estamos essa noite aqui e pensamos que chegamos a este lugar. Chegamos até esse lugar. Porque nosotros porque quisemos chegar a este lugar. Porque eu decidi chegar a este lugar. Chegar aqui neste lugar. E tu não sabes. E você não sabe quantas coisas Deus teve que mover. E teve que cambiar. E teve que transformar. E teve que fazer para que você pudesse estar neste lugar. Tem alguém aqui que quer testificar isso aí? Só grite amém. Só diga amém. Preciso saber onde estou parado. Aonde eu me encontro. Porque de onde eu esté parado, porque onde eu me encontre determina até onde eu posso chegar. Moisés, se você não entende aonde você se encontra, eu não posso te enviar para fazer a missão que você tem que cumprir. Você precisa entender aonde você se encontra. As pessoas pensam que Moisés deveria dizer: estou parado. Olha, eu me encontro no teu plano. Estou parado. Eu me encontro para ser libertador do povo. Para ser libertador do povo. As pessoas pensam que isso é o que Moisés percebeu. Mas quando você está na presença, quando a presença de Deus é algo que você se encontra com ela,
dela, você começa a perceber coisas que te levam muito mais além do que a geografia de onde você está. Porque quando definimos lugar no plano natural, nós temos que falar de geografia, um lugar específico que o GPS pode marcar, por exemplo. Mas quando falamos sobre coisas espirituais, lugares, posição, eu vou tentar ilustrar para você. Assim que Deus está dizendo a Moisés, você não sabe aonde você se encontra. E não se refere aos metros quadrados do deserto aonde ele estava. Está se referindo porque em Deus, quando você está de frente à presença de Deus, você pode perceber e olhar para trás, mas também você pode perceber adiante. Deus diz a ele: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E isso o leva para trás. Mas o mesmo Deus que pode fazer você entender por que você está onde você está, qual é o caminho por onde tem te trazido, é o mesmo Deus que pode falar a você aonde vai te enviar e até onde você vai chegar. As pessoas pensam que Moisés só vai chegar até Egito para tirar o povo e logo levar pelo deserto até Cades Barnea. E quando termine seu tempo, olhar desde o monte a terra prometida, e sua vida vai acabar. Mas em Deus, você tem que saber perceber diante de quem você está e o lugar em que você está pisando. Porque desde a perspectiva de Deus, eu posso dizer a Moisés: Moisés, você vai libertar um povo, mas a missão que você tem, a vida que eu tenho te preparado, o propósito que você tem e o destino que eu vou te dar, é apenas uma figura de alguém que virá depois de você, que também vai libertar o povo, mas ele fará uma vez e para sempre. Se chama Jesus. Você não sabe o terreno onde você se encontra. Você não consegue definir tudo o que você tem diante de você. Mas se por um momento você deixasse que o Espírito Santo pudesse abrir seus olhos e abrir seus ouvidos, você saberia que a sua vida tem propósito, tem destino, e é exaltar a vida daquele que vive pelos séculos dos séculos para fazer sua imagem e ser tua semelhança, e que se grite nos céus e que se grite na terra ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, seja a glória, seja o poder pelos séculos dos séculos. Pegamos tudo isso e trazemos em um segundo. E estamos outra vez na mesma cena. Moisés, você não sabe o lugar onde você se encontra. Deixa-me falar agora. Em 2 ou 3 níveis diferentes. Primeiro, tem alguém aqui que no seu coração tinha estado perguntando a Deus: por que você me trouxe? Por que você me chamou? Por que me salvou? E eu tenho vindo para dizer a você: você precisa perceber aonde Deus tem te colocado. Agora eu posso falar de uma congregação. E posso falar
E eu posso falar que a congregação nos próximos meses, sua visão se ampliará. E eu não digo isso apenas à estratégia ou ao método da vontade de Deus para o que vocês querem fazer, mas eu me refiro a entender a posição que Deus tem dado a vocês neste lugar. Agora, com temor Agora, delante com de Deus, muito temor diante de Deus, porque al fin solo vengo a predicar porque uma vez no cada final das 2 ou 3 coisas anos, eu venho pregar aqui no Brasil uma vez a cada 2 anos, por si me corren. porque se me convidam. Pero yo creo que Brasil Mas eu creio que Brasil tem que saber onde está parado. aonde ele se encontra. Se você pode olhar a presença, você poderia definir o lugar. Santidade é o resultado de uma presença num lugar. Santidade requer uma decisão da pessoa, mas não é o resultado do esforço da pessoa. Santidade é saber diante de quem você está e onde Ele tem te colocado. Se chama temor de Deus. Se chama temor de Deus. O lugar onde estás, o lugar onde você está é um lugar de privilégio. É um lugar de privilégio. É um lugar que te transforma. É um lugar que te transforma. É um lugar que te cambia. É um lugar que te muda. Se puedes definir presença, se você puder definir a presença, puedes definir lugar. Você pode definir o lugar. Dígalo comigo. Diga comigo. Repítalo depois Repete de mim. Depois de mim. Presença. A presença define lugar. Duas coisas teve que fazer Moisés no plano humano. Primeiro, ele teve que vir para ver a visão. Isso é Deus sendo muito atrativo para assombrar e poder influenciar ou dirigir aquela pessoa que pode assombrar. É um princípio de liderança. É um princípio de liderança. Liderança é levar a pessoa aonde deve estar, ainda que ele queira ir para outro lugar. Eu vou dizer de outra maneira. Os líderes guiam as pessoas aonde eles querem ir. Mas os líderes de excelência guiam as pessoas aonde tem que chegar. Às vezes o Espírito Santo vai levar você aonde tem que estar e não aonde você quer chegar. Assim que ele move Moisés, pois Moisés quis ver a glória de Deus. A outro pedido quita el calzado ou las sandálias de tus pies. Tira o calçado ou as sandálias dos seus pés. Nós perguntamos a Deus. Por que você queria que ele não tivesse sandálias? Será que é porque você queria que ele sentisse com seus pés, sentisse a areia, sentisse o lugar, estivesse experimentando o lugar? Nós podemos perguntar a Deus. Deus, alguma vez você sentiu a terra? Como se Deus dissesse, eu estou ilustrando. Eu vou fazer um parênteses. Nós estamos nos fazendo entender? Tá bem? Está aqui? É que você coloca a sua cara assim muito fechada assim.
E eu tenho medo. Sorria. Diga quem está ao seu lado, Deus te ama. Diga a ele. Ainda que você é pecador, Deus te ama. Posso continuar? Vamos bem? Vamos bem até aqui? Por que Porque você pediu a ele que tirasse as sandálias dos seus pés. Você queria que ele sentisse a terra? Alguma vez você sentiu a terra? Ele disse, a única vez que eu peguei a terra na minha mão foi para fazer um corpo. E uma vez que eu formei da terra, do barro da terra, eu soprei nele. E ele veio a ser alma vivente. Ele vivia em santidade. Porque presença define lugar. Era um punhado, um ajuntamento de terra. Mas eu fiz com que essa terra tivesse meu fôlego, que tivesse meu pneuma, que tivesse meu espírito. E que fosse chamado Terra Santa. Diga quem está ao seu lado. Estão falando de você. Eu lembro dessa ocasião no Novo Testamento, onde vinha um menino e apresentaram a Jesus um jovem que era cego de nascença. Você lembra dessa história? Aquela pergunta: quem pecou, esse ou seus pais, para que ele tenha nascido cego? Presença define lugar. Não percebe a presença, não defines o lugar. Se o homem está feito de terra, se pode perceber presença, podes definir a pessoa. Eu vou explicar isso. Assim que perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus fica assim dizendo: vocês não sabem de nada. Presença define lugar. Assim que ele diz, ele responde: não foi ele que pecou, não foi o menino jovem e nem os seus pais. Essa palavra apenas por si mesma é muito aliviante para a mãe e o pai. No contexto social judaico, toda a vida do menino, a mãe passou perguntando: o que eu fiz? No que eu errei? O que eu pequei? Para que o menino saísse cego desde que nasceu. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus disse: não pecou o menino e nem os pais, a mamãe pode ter falado: pronto, não fui eu. Olhou seu marido e disse: seu marido fez, eu também não fui. Paz. Mas olha como a pergunta que eles começaram, olha como está construída. Quem pecou? O verbo pecar está no passado. Essa é a sua maneira de pensar. Alguém fez algo no passado para ter esse presente. Jesus, quando disse: não foi o menino que pecou e nem os seus pais, ele está dizendo: ele não está cego por algo que passou. Não, você vai me entender em 15 segundos. Jesus disse: senão para que se manifestasse a glória de Deus nele. Traduzindo, ele não está cego por algo que passou.
Ele está cego porque algo vai acontecer. Tradução. Ele não está cego pelo seu passado. Ele está cego pelo seu futuro. Ok, outra vez. Você acredita que você veio à igreja por causa do teu passado? Eu acho que agora sim entenderam. Se levanta uma mulher e diz: Eu tinha problemas no meu casamento. E eu fui com a senhora que vende coisas. E falei os meus problemas a ela. E ela me apresentou Jesus. Assim que eu cheguei a Jesus pelos problemas do meu casamento. Não, você não chegou à igreja pelo teu passado. Você chegou à igreja por um futuro. Mira, olha aonde você está parado. Jesus. As pessoas que rodeiam esse jovem têm essa mentalidade, essa forma de pensar. Assim que Jesus tem que pegar esse jovem de um lugar e tem que levar longe. E aí, estando separado daqueles, ele cuspiu na terra e fez barro e colocou nos olhos lama. Claro. Se nós fizéssemos isso hoje, as leis sanitárias, por la pandemia, eles fechariam nossa igreja. Mas perguntamos, por que Jesus faz dessa maneira? Sabe no que eu penso? Eu penso em Moisés pisando a terra com a planta dos seus pés. Eu vou explicar tudo. Quantas pessoas têm visto? Isso é uma ilustração. Quantas pessoas viram na televisão um programa desses agentes forenses que buscam pistas numa cena de crime, por exemplo, um assassinato? Sim? Alguém já viu algum programa assim? Como se chama o programa aqui? CSI. Alguém viu CSI alguma vez? Que Deus tenha misericórdia de vocês. Assim que o detetive forense ele entra na cena do crime e com muito cuidado ele pega uma amostra em um copo ou um cabelo ou algo que tem que deixado uma impressão digital. E eles pegam e levam para o laboratório. E quando estão no laboratório, eles fazem uma imagem do DNA dessa pessoa. Vamos bem até aqui? Logo dizem eles: você foi aquele que matou. Você é o assassino. E ele disse: não, eu não fui. E eles dizem: é fácil. Só abre a sua boca. Eu vou pegar uma amostra da sua saliva e vou levar para que faça um DNA, uma comparação. Agora nós comparamos os dois e nós dizemos: não é você, não foi você, você está livre. Você está comigo? Assim que Jesus pega a sua saliva, que é seu DNA, e coloca na terra.
Porque eu e você temos DNA da terra. Como se estivesse dizendo, no natural, nesse jovem, algo do seu DNA falhou. Mas eu vou colocar o meu DNA no seu DNA para corrigir. Se essa ilustração funciona no natural, quanto mais no espiritual. Você tem que poder definir a presença em que você está. Porque se você pode definir e perceber a presença, você pode definir o lugar. Assim que ele disse a Moisés: tira o calçado, a sandália dos seus pés, porque eu quero que você se una com o lugar. Eu não quero que haja nada entre o lugar e você. Eu quero que você toque, eu quero que você sinta, eu quero que você pegue o que tem que fazer para colocar sobre a rocha, para colocar você no lugar santíssimo, para que você pudesse entrar quando o véu se rasgou e soubesse o lugar aonde você se encontra agora. Porque se você soubesse onde você se encontra, não atuaria, você não agiria como você geralmente age. Uma maneira de dizer santidade, uma maneira de permanecer em santidade. Eu quero fazer isso de maneira muito prática e simples para conseguir alcançar a todos. Para isso eu vim. Para isso veio Jesus Cristo. Para mudar o lugar. Para isso veio o Espírito Santo. Para que você pudesse discernir a presença em que você se encontra e a posição que Ele tem te dado. Eu te coloquei sobre a rocha. Eu escondi você na fenda da rocha. Eu fiz você se assentar nos lugares celestiais à destra do Pai. Eu te dei um lugar. Eu te dei uma posição. Como eu gostaria que você pudesse perceber e que você pudesse entender tudo que eu tive que fazer para poder levar você a este lugar. Moisés, olha aonde você se encontra. Diga à pessoa que você tem ao lado: olha onde você se encontra. Às vezes a projeção em Deus, essa capacidade para perceber, não só de onde eu venho, mas por onde vou, somente é possível para aqueles que têm alcançado essa relação íntima de saber, de saberes que estão diante dessa presença, no lugar que Ele definiu para mim. Eu vou repetir outra vez. Às vezes essa capacidade de perceber é o resultado de poder ter uma relação de intimidade e te dar conta que você está mais perto de Deus do que você tinha imaginado. Tão perto que a sua presença vai mudar o lugar onde você está e vai mudar a posição que eu me encontro, porque a presença define o lugar. Eu não sei se eu já consegui explicar o suficiente
Ou eu tenho que voltar a explicar? Esse amém é eu volto a explicar? Ok. Jesus me ajuda. Moisés tem uma visão. Essa visão ampliada. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Podemos dizer que a sarça representa o homem. Porque a Bíblia, em várias partes, faz similitudes entre o homem e uma árvore, por exemplo. O Salmo 1, por exemplo. Será como árvore. Assim que se essa sarça que recebeu um fogo, mas não se consumia. Moisés, apúrate, muchacho. Vão, menino. Capta. Percebe. Define. Percibe. Entende. Compreende. Você tem que compreender. Busca. Entende. O que você veio ver é teu futuro. Como se Deus dissesse: Deus é fogo consumidor e vai colocar isso em você. Mas não vai consumir você. Porque esse é o seu futuro. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai subir a montanha e você vai me ver face a face. Mas você não vai morrer. Você vai sentir o fogo, mas não vai te consumir. O único que você veio ver não é seu passado, é seu futuro. Define onde você se encontra. Olha onde você está parado. Moisés está como querendo entender. Moisés está tentando querer entender já. Parece a Rafa. Parece o Rafa. Quer entender. Ele quer entender. Ele quer definir. Ele quer perceber. Mas dá trabalho a ele. E ele diz: já entendi, Deus. E ele diz: já entendi, Deus. Teu fogo vai estar em mim. E eu não vou me consumir. E Deus diz a ele: apenas empiezas. Você está só começando. Esse é o começo só. Mas se você pode perceber, é muito mais. Olha onde você se encontra. Onde você se encontra é o que eu prometi a seu pai Abraão. E o que eu prometi a seu pai Abraão se gerou nos céus antes de que todas as coisas fossem criadas. Eu já tinha falado. Eu já tinha preparado um cordeiro para sacrificar e para limpar tudo. Você não está entendendo. E ele, como Rafael, disse: não entendo. Eu não estou entendendo. Eu não entendo. Ele disse: eu vou te explicar. Assim como você, um dia vai nascer vai nascer um maior que você. Você apenas é uma imagem e uma semelhança de alguém que é completo, que é perfeito. Nele habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. E os outros, e vocês estarão completos nele. Se pudesse definir, se você pudesse perceber a presença em que você está, você poderia definir o lugar onde você se encontra. Você não sabe de onde você está parado às vezes. Você pensa que o que eu falo, Moisés, você pensa que o que eu estou falando é apenas para seus 40 anos.
Você pensa que é só para o Cordeiro de Deus. Mas eu te digo que depois de que o Cordeiro tenha subido aos céus, num lugar alto, haverão 120 sobre os quais o vento começará a soprar, e línguas como de fogo repousarão sobre as suas cabeças. Eles serão sarças que não se consomem. Você não sabe aonde você se encontra. Se aproximar de Deus e ter intimidade com Deus requer que você perceba cada dia mais diante de quem eu estou e aonde Ele me tem colocado. Se Ele não tivesse me chamado, é Deus dizendo a Moisés: eu já estou 2 horas tentando de explicar para você. Parece que você é de Curitiba. Para não meter-me em problemas. Para não me colocar em problemas aqui. Eu vou te explicar. Quando você nasceu da sua mãe em Joquebede, eu estava ali. Quando ela te colocou no rio, eu estava ali. Quando você cresceu no palácio de Faraó, eu estava ali. Quando você matou aquele egípcio, eu estava naquele momento. Quando você saiu correndo para o deserto, eu estava ali. Eu fui o que fez que você se aproximasse com aquele sacerdote. E ele, logo vivendo na sua tenda, você conheceu uma menina e disse: não sei, você, eu, na igreja, servindo juntos, não sei, pensa sobre isso. E fui eu o que te abrigou. E logo ele perguntou à sua filha: filha, você quer se casar com ele? E ela disse: sim, ele é muito bonito. Ele disse: ele está fugido da lei. Ela disse: mas fala muito bonito. Ele disse: mas não tem trabalho nenhum, ele não tem salário, ele não tem nada. E ela disse: mas é ele, pai. Ele disse: só por amor a você, filha, eu vou dar trabalho a ele, ao meu futuro genro. Assim que pegou o genro e disse a ele: eu vou dar a você a gestão, a gestão de todas as minhas ovelhas. Aí vai Moisés, meio bravo, porque seu sogro mandou ele cuidar de ovelhas. E Êxodo capítulo 3 diz que enquanto cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro, chegou a Horebe, monte de Deus. Você não sabe tudo que Deus teve que mover para trazer você aonde Ele tem te trazido. Você precisa dar-se conta da onde você está parado. Eu queria que nessa noite, se você me permite, poder parar até aqui. Sempre que você está na presença, algo acontece, e algo acontece. Mas eu tenho no meu coração
que você veio a esse evento, Casa de Zadok, buscando uma resposta à sua pergunta. E Deus quer trazer a esse pequeno pregador mexicano milhares de quilômetros para chegar a dizer a você: abre seus olhos, olha sobre lo que Deus te ha olha sobre parado. Aquilo que Deus tem te colocado. Eu quero poder orar com essa pessoa. Porque tem algo que vai mudar nos próximos dias. Eu quero honrar Casa de Zadok, um ministério que impulsiona a santidade, a integridade entre todos os que servem a Deus. E hoje eu quis exponer de uma maneira pequena que santidade é resultado de saber diante de quem você está e aonde Ele tem te colocado.